Amém? Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nosso Deus nessa noite tem o título: O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quem é justo? O que é ser justo? E eu quero compartilhar com vocês um verso que está no livro de Ezequiel, capítulo 18, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. É um verso que chama a nossa atenção, chamou a minha atenção. E por isso, à tarde, enquanto eu estava refletindo na palavra do Senhor nosso Deus, eu separei para que nós pudéssemos conversar um pouquinho acerca dele nessa noite. Diz assim, Ezequiel 18, a partir do verso 10. O Senhor me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos cílios que ficaram ásperos. Outra versão diz: foram os dentes dos cílios que ficaram manchados. Eu vou trazer para os nossos dias esse versículo. Vou trazer para uma reflexão nossa, para que a gente possa compreender melhor o que estava acontecendo lá em Israel e o porquê que era tão comum as pessoas conversarem sobre esse versículo no dia a dia. Sabe aqueles momentos em que você dá uma derrapada na fé? Em que você dá um deslize, comete um deslize e parece que naquele momento todos os holofotes do mundo estão sobre você? Isso já aconteceu com você? Sabe, você procura fazer as coisas tudo certinho e de repente, num dado momento que você dá um deslize, comete um pequeno deslize, todo mundo olha para você com aquela cara. Até tu, César. Você não. Você não pode. Todo mundo pode, mas você não pode. Sabe? Quando chega alguém em você e te pega ali num flagrante, né, de algo que não é muito republicano, digamos assim, né, não seria muito comum, você está fazendo, você está praticando e de repente a pessoa olha para você e fala assim: tal pai, tal filho. Sabe, a pessoa olha para você assim, de repente ela nem entendeu direito o que está acontecendo, ela diz assim para você: filho de peixe, peixinho é. Sabe essas situações? Ou então, quando a gente ouve no dia a dia as mães tentando corrigir as suas filhas, ou mesmo os pais olham para a pessoa e dizem assim: você não tem jeito. Você é igualzinho à sua mãe. Você cometeu ou cometerá as mesmas. Você terá o mesmo fim que ela. Você terá o mesmo fim que ele. Mas sabe o que é pior do que isso? É quando a própria pessoa, quando é pega num flagrante delito da fé, um delito espiritual, e então a única desculpa que resta para ela é dizer assim: não tem jeito não, na minha família todo mundo é assim, todo mundo bebe. Na minha família todo mundo se droga. Meu pai era assim, minha mãe era assim. Sabe, eu não vou conseguir fazer essa faculdade, eu não vou conseguir terminar esse curso. Na minha casa ninguém nunca fez, ninguém nunca cursou um curso superior. Sabe essas desculpas que nós usamos? Que não convencem nem a nós mesmos, mas nós queremos que os outros se convençam dela. Eu quero dizer para você que o Senhor nosso Deus, ainda bem que Ele não pensa de você e de mim aquilo que às vezes nós pensamos e aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor por vezes pensam. Ou, às vezes não fala quando está na sua presença, mas fala pelas costas, que é pior ainda. Você vai ver nessa palavra de hoje o que é que verdadeiramente o Senhor Jesus pensa acerca daquele que desviou da fé, que se afastou, que retrocedeu, que resolveu dar um tempo, ou que nunca teve, de fato, um tempo a sós com Ele, nunca se aprofundou, nunca teve um momento de intimidade com Ele. E nós vamos ver um pouquinho também sobre
as consequências dos nossos atos na vida dos nossos filhos. Às vezes você vive se questionando diante de Deus e falando: Pai, eu oro tanto, eu leio a minha Bíblia, procuro fazer tudo corretamente, Senhor. Por que os meus filhos são assim? Por que os meus irmãos são assim? Pai, eu tenho vergonha dos meus irmãos. Por que meus irmãos são assim? Eles nem parecem que são da minha família. Será que o fato do filho não seguir as ordenanças das Sagradas Escrituras, o pai consegue salvá-lo pelos seus atos? Será que um filho que segue as leis do Senhor consegue salvar o seu pai, que não segue? Ezequiel 18 nos responde. E olha o tema: o justo viverá. O justo viverá. E eu separei para esse primeiro momento aqui 4 perguntinhas para a gente refletir. Quem de nós, ou quanto de nós, tem alguma experiência em vencer o pecado? Quem já venceu o pecado? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia, Jesus. Eu sei que muitos de vocês já venceram o pecado. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem entre nós conhece como a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos liberta da lei da morte? Quem conhece que a lei do Espírito que vivifica, o Espírito Santo, nos liberta da lei do pecado e da morte? Quem tem explicitamente tratado o pecado e vencido? Tem gente que vence o pecado lá no secreto do seu quarto, mas quando está em público, não consegue resistir. Quem tem explicitamente tratado o pecado e vencido, sabe quando a pessoa olha para você e fala assim: ei, vai uma aí? Você diz assim: não, muito obrigado, eu parei. Ei, vai um trago aí? Vai uma cheiradinha aí? Você: não, eu não faço parte mais desse time. Não condeno quem faz, mas eu estou em outra. Quem tem tratado publicamente, quem tem essa experiência de tratar publicamente o pecado e vencido? E a última pergunta para nós refletirmos: por que tão poucos de nós, que somos cristãos, que fomos libertos, que fomos alforriados da escravidão do pecado, temos essa ousadia de testemunhar que Cristo nos libertou? Aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor trata, sara, resgata, restaura, para que nós sejamos testemunha poderosa do poder e do amor dele. Mas muitos que são restaurados, que são regenerados, que foram resgatados, têm vergonha de dar testemunho que o Senhor os resgatou, que o Senhor os livrou, que o Senhor os libertou, que o Senhor os curou. E quando nós fazemos isso, nós impedimos que outras pessoas sejam salvas, sejam resgatadas, sejam saradas, sejam libertas, assim como Ele nos libertou. Amém? Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você que o Senhor dos Senhores quer escrever uma nova história na sua vida. Eu quero dizer que esta noite, em nome de Jesus, esse dia, essa tarde, não importa a hora que você estiver assistindo essa ministração, eu quero dizer que é como se a sua vida começasse do zero. É como se você começasse a partir de uma página em branco e começasse a reescrever a sua vida. Ele não está preocupado com o seu passado, ele está preocupado com o seu futuro. Eu costumo dizer que quem se preocupa em jogar o passado nas nossas caras é Satanás, mas a Bíblia nos ensina que o pecado confessado e largado é lançado no mar do esquecimento. Amém? Para nós tem jeito. Aleluias! Ainda tem jeito para cada um de nós, em nome de Jesus. Você serve a um Pai que é amoroso. A Bíblia diz que Ele é tardio em irar-se. Tardio em irar-se. E Ele
eu creio, vai se revelar a você através desta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Ele vai te ensinar como resolver os problemas do dia a dia, na sua família, na sua casa. Problemas seus com o seu passado. Problema de relacionamento seu para com o seu pai. Sabe, talvez você nunca experimentou um colo de pai. Talvez você nunca deitou no colo de um pai. Mas o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que Jesus nos ensinou que Ele não nos deixaria sós, Ele está disponível e acessível. E Ele pode te tocar, Ele pode te consolar, Ele pode te abraçar, Ele pode sarar as suas feridas, Ele pode te levar até a sala do trono de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Veja o que o Senhor teu Deus, o que Jeová, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, responde diante da primeira pergunta nessa noite. Por que os pais chupam as uvas verdes e os filhos é que nascem com os dentes manchados? Por que os pais cometem pecados e são os filhos que pagam o preço? Veja o que o Senhor nosso Deus responde em Ezequiel 18:3. Juro pela minha vida, diz o Senhor. Grava essa passagem. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar, esta morrerá. O filho não responde pelo pecado do pai. O pai não responde pelo pecado do filho. A mãe não responde pelo pecado da filha. A filha não responde pelo pecado da mãe. Jesus não, aqui Jeová, Jesus ainda não tinha vindo. Jeová, o Senhor nosso Deus, está dizendo: a pessoa que pecar, essa morrerá. Graças a Deus, que as muitas misericórdias do Senhor nosso Deus têm nos alcançado. Imaginem vocês, se hoje, nos nossos dias, acontecesse exatamente como acontecia naquele período na cidade, lá hoje, reino no estado de Israel. A pessoa que pecar, essa morrerá. Ah, pastor, mas então hoje as pessoas que pecam não morrem mais? Não é isso que a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina. Aqui a Bíblia está falando hoje de uma morte espiritual. A palavra do Senhor nosso Deus nos garante que todo aquele que se achegar, todo aquele que for filho, todo aquele que receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, terá a vida eterna por herança. E aqui a Bíblia está dizendo, em Ezequiel 18:3, pecou, morreu. Pecou, morreu. Nunca mais, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse ditado de Israel, pois a vida de vocês pertencem a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. O Senhor nosso Deus é amoroso, nós servimos a um Deus de Israel, a um Deus poderoso, um Deus de amor. Mas o que estava acontecendo em Israel naquele período? Por que Deus estava agindo daquela forma? Israel estava vivendo um período de muita luta, muito pecado, muita esbórnia. Nós falamos hoje, será que nós precisamos de um decreto para que as pessoas entendam que andar sem máscara na rua morre? Os bares, as lanchonetes têm estado lotadas, as praias têm estado lotadas. Será que nós precisamos de um decreto em cada esquina, em cada cidade? Nós sabemos que esse vírus mata e vai matar enquanto o Senhor permitir. Assim também era esse povo israelita. Eles conheciam a palavra do Senhor nosso Deus e sabia dos decretos, dos estatutos do Senhor. Mas o Senhor destaca o profeta Ezequiel para alertar o povo. Aquele povo que vivia na prática do pecado. E nós temos que estar atentos,
Porque ainda hoje existem cristãos que tudo é a graça. Não, mas hoje a graça do Senhor me alcançou. É verdade. Hoje nós vivemos no período da graça, é verdade. Mas a graça, vive na graça quem não precisa mais viver na lei. Porque a lei já foi incorporada ao seu dia a dia, à sua prática. Aquilo que a lei repreendia já não faz mais parte da vida dele. Ele é um novo homem, uma nova mulher. E Deus, Jeová, o Senhor nosso Pai, chama a atenção do povo de Israel, através de Ezequiel, dizendo, olha, o meu povo é idólatra, no verso 6. O meu povo é adúltero, no verso 6. O meu povo está se prostituindo, ainda no versículo 6. O meu povo vive praticando relações ilícitas, relações impuras. Eu quero repetir esse trecho e quero a atenção de vocês para esse trecho. Sabe o que é que o Senhor, nosso Deus, estava dizendo aqui? Ele não estava falando de sexo com animais, não. Ele estava dizendo de casais que praticam a relação sexual durante o ciclo menstrual. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. O Senhor, nosso Deus, aí, em Ezequiel 18, proíbe a relação sexual durante o período do ciclo menstrual. E uma certa ocasião, uma irmãzinha chegou preocupada e perguntando sobre essa questão. E nós mostramos na palavra do Senhor nosso Deus e fomos pesquisar cientificamente para saber o porquê hoje a ciência comprova aquilo que está escrito lá no Antigo Testamento ainda. Que a relação sexual nesse período, ela pode provocar danos, pode provocar doença para a própria mulher. Há um tampão no útero. E o ato sexual nesse momento faz com que as bactérias que estão na parte baixa sejam jogadas para a parte superior e pode causar inflamações e infecções. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado do Senhor nosso Deus aqui já no Antigo Testamento, quando a ciência nem sabia ainda que isso poderia provocar uma enfermidade. Deus já estava dizendo, não faça. Não faça. Não faça. O meu povo é desobediente. O meu povo vive no engano. O meu povo vive praticando roubo, verso 7. O meu povo vive explorando o seu semelhante, verso 8. O meu povo é avarento, verso 9. O meu povo é desobediente, versículo 9. Alguma semelhança? Qualquer semelhança com Israel daquele período não é mera coincidência nos nossos dias. Pecou, morreu. Morte. Pecado gera morte. Creio eu, que nem naquele período em que o Senhor mandou, através do profeta, advertir o povo, nós vivíamos numa podridão tão grande quanto o mundo vive hoje. Mas verdadeiramente, as muitas misericórdias do Senhor têm nos alcançado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E eu quero lembrar, meu irmão, minha irmã, que tem um seu passaporte, tem um passaporte assinado com sangue. Tem um lugar especial na aeronave que leva para o céu, esperando você, em nome de Jesus e toda a sua família. Mas a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina, e em vários versículos aí do capítulo 18 de Ezequiel, no versículo 4, no 18, no 24, no 26 e assim sucessivamente, ele vai dizer, pecou, morreu. Pecou, morreu. O pecado leva à morte. O pecado gera morte. Precisamos orar mais, irmãos. Pela nossa nação, pela nossa cidade, pela nossa casa. Precisamos pedir a proteção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Isaías 66, 6 diz que as nossas iniquidades nos levam para longe do Pai. Ele diz mais que nós somos como trapos de imundície diante de Deus, não há justiça alguma em nós, mas as muitas misericórdias do Senhor continuam nos alcançando. No capítulo 6 do livro de Romanos, 6:23, Paulo vai nos ensinar, ele vai dizer, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Paulo estava perguntando, ei, quem é o seu Senhor? Você vive servindo a quem? A quem você está servindo? Com quem você tem comunhão?
Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Baal, serve o pecado, ou você serve a Jeová, o Senhor nosso Deus. Ou você é servo de um, ou você é servo de outro. E se você escolher o pecado, o salário, o preço, o pagamento é a morte. Por outro lado, uma vida com Deus é a certeza da vida eterna. Se nós olharmos aí nessa epístola de Romanos 6, Paulo vai dividir isso em duas partes, do verso 1 ao verso 14. Ele vai nos ensinar que é impossível para um cristão verdadeiro continuar a viver na prática do pecado. Uma nova criatura não pode viver na prática do pecado. Nova criatura eu sou, nós cantamos. Se você foi redimido, você está morto para o mundo. O pecado já não te seduz mais. A sua vontade é de estar com as coisas que levam para o céu. Nós estamos aqui fazendo apenas um estágio para irmos morar na casa do nosso amado Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. É apenas um estágio. Apenas um estágio. Paulo então vai personificar o pecado. E o que ele está nos dizendo é que para aqueles que vivem praticando o pecado é o seu Senhor. E lá no versos 15 e 16 ele deixa muito evidente isso. Ele diz assim, ó, vocês são escravos daquele a quem obedecem, quer do pecado que conduz à morte ou da obediência que conduz à justiça. Pecado, morte. Obediência, justiça. Oh, aleluia, Jesus. Paulo está nos ensinando aqui que só existem dois grupos, duas categorias de pessoas. Aquelas que vão para o céu e aquelas que vão para o inferno. Aquelas que servem a Deus e aquelas que servem ao pecado. Ele está dizendo que não há uma terceira categoria. São apenas essas duas. Não existe um meio termo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você herdará a eternidade, ou a morte eterna. A escolha é individual. E esta é uma noite, esta é uma oportunidade de nós fazermos as escolhas adequadas. Lembre-se, o Senhor não está preocupado com o seu passado. A Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3, 23. E, em função do pecado, ficamos separados do Senhor nosso Deus. O pecado nos separa de Deus. Este é o castigo, o justo castigo. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado nos separa. E se ele nos separa de Deus, nós estamos fora do guarda-chuva de Deus, nós estamos fora da proteção do Senhor. Eu costumo dizer que quando nós estamos nas relações de intimidade, nós estamos embaixo da proteção, do cuidado, é como se tivesse um para-raio aqui em cima de nós, e tudo aquilo que ia te atingir, o Espírito Santo de Deus, o Senhor nosso Deus está ali te protegendo. Você não deixa de ser filho, Ele não deixa de te amar, mas você se afasta da cobertura. O pecado nos afasta de Deus. Romanos 3, 23. Então diz, estão destituídos da glória de Deus. O pecado nos destitui da glória do Senhor nosso Deus. Mas veja, Ezequiel 18, 23, o que o Senhor nosso Deus nos diz. Veja que lindo. Veja, às vezes as pessoas podem dizer, não, Deus se esqueceu de mim. Também eu não quero mais ter um relacionamento com Ele. Não, Deus não me ouve, Deus não responde a minha oração. Fazer o quê? Não tem jeito mesmo, né? Veja o que o Senhor nosso Deus diz em Ezequiel 18, 23. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Vocês pensam que eu fico feliz em ver os meus filhos morrerem? Será que nós, pais carnais, ficamos felizes quando nós vemos os nossos filhos se desviando do caminho do Senhor?
Será que nós ficamos felizes quando nós vemos nossos filhos indo para as drogas, indo para a bebida, para a prostituição, para a fornicação, para o adultério? Se nós que somos falhos, ficamos tristes, imagina o seu Deus que é santo. E eu vou repetir, vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-los arrepender-se e viver. Olha aí a chave, olha aí a solução. Arrependimento gera vida, pecado gera morte, mas arrependimento gera vida, aleluias! O Senhor te trouxe nessa noite, o Senhor te trouxe nessa tarde, nessa manhã, nesse dia, para dizer: arrependei-vos, arrependei-vos dos maus caminhos, arrependei-vos e voltai-vos a mim, arrependei-vos e viveis, arrependei-vos e conquistai a salvação, arrependei-vos e conquistai a eternidade. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Esta é a palavra-chave desta noite. O título é: o justo viverá. O justo é aquele que se arrepende, é aquele que não tem prazer no pecado, é aquele que se entristece quando vê alguém caminhando rapidamente com os seus pés para uma estrada que leva para a morte. O justo é aquele que se coloca na brecha. O justo é aquele que não fica feliz com o mal. O justo é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. O justo é aquele que reparte o pão com seu irmão. O justo é aquele que chora com os que choram. O justo é aquele que sente a dor do outro. Trapos de imundície, todos pecaram, estão destituídos, mas o Senhor nosso Deus diz: arrependa-se, arrependa-se e viva, arrependa-se e viva, arrependa-se e vá para o céu, arrependa-se e passe pela porta estreita, arrependa-se, arrependa-se. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ezequiel 18 mostra que o filho não pagará o preço pelo seu pai. A mãe não pagará o preço pelo seu filho. O justo viverá. Aquele que se arrepender viverá. Talvez você esteja disposta nessa noite a se colocar na brecha, a fazer como Jó. Sabe, talvez você seja um daqueles ou uma daquelas que a sua mãe dizia para você: isso aqui não tem jeito, não vai virar nada, não vai ser ninguém. Libere perdão sobre a vida da sua mãe, sobre a vida do seu pai. Talvez pessoas tenham te ferido, talvez no seu local de trabalho, talvez na escola, às vezes dentro da própria casa. Libere perdão. O perdão traz cura. O perdão te aproxima do Pai. O perdão te leva de volta para o caminho. Aleluia, Jesus. Ah, mas eu não sei, eu queria tanto me achegar até o Senhor, eu queria tanto ampliar a minha relação para com Deus. Como é que eu faço isso? Tiago 4,8 diz: achegai-vos para Deus, e Ele se achegará para vós. Sabe, você não precisa plantar bananeira. Em espírito no seu quarto você diz: Pai, eis-me aqui. Senhor, o meu filho está num caminho mau. Mas eu declaro que eu não aceito, ó Deus, em nome de Jesus, ele é meu filho. O Senhor me entregou para que eu cuidasse dele. Então eu profetizo, Pai, toda sorte de bênção sobre a vida do meu filho, sobre a vida da minha filha, ó Deus, em nome de Jesus. E um dia
ele entenderá, ela entenderá que o Senhor já lançou todos os nossos pecados no mar do arrependimento, no mar do esquecimento, e basta que ele ou ela se arrependa para que uma nova história comece a ser escrita para a glória do Senhor. Eu creio que o Senhor enviará o Espírito Santo para convencê-lo. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Sabe, minha irmã, meu irmão, talvez você seja uma daquelas que está cansado de dobrar os seus joelhos e os seus filhos serem abençoados, ainda que eles não tenham merecimento nenhum diante dos olhos de Deus. Mas chega um tempo que eles vão ter que aprender a dobrar os seus próprios joelhinhos, a ralar os seus próprios joelhinhos. Você já fez isso e não resolveu? Entrega. Faz a oração da entrega. Diz ainda nessa noite: Senhor, eu entrego a vida da minha filha nas tuas mãos. Senhor, eu já tentei de tudo. Senhor, eu tenho orado. Senhor, eu sei que um dia eu terei que prestar contas da vida dos meus filhos diante de Ti, Senhor. Mas sozinho eu não dou conta, Pai. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua mão poderosa. Me ajude, Senhor, entre no negócio em nome de Jesus. Confia e descansa. E então, você verá que no tempo do Senhor, os milagres e maravilhas começarão a acontecer. Não desista. Não pare de orar. Continue crendo. Deus é poderoso. Servimos a um Deus de relacionamento. E à medida que nós nos achegamos ao Espírito Santo de Deus, nós conseguimos começar a ver e a realizar o mover do Espírito Santo de Deus no nosso propósito, na nossa causa, em nome de Jesus. O grande problema, amados, é que nós vivemos ocupados demais. Nós vivemos perturbados demais com as coisas do dia a dia. Na sociedade moderna, essa sociedade líquida que Bauman denomina, tudo tem que ser na velocidade dos terabytes. Mega não resolve mais, é terabyte. Sabe, eu me lembro quando eu cheguei aqui no Mato Grosso que uma carta para chegar na casa do meu pai demorava quase um mês. Hoje nós mandamos um e-mail, demora alguns segundos, e nós olhamos e falamos: essa internet está lenta demais hoje. Quando eu cheguei aqui em Guiratinga, um telefonema para dar para os meus pais, eu tinha que entrar na fila, lá na Telemate, lá na pré-história da existência. E lá as pessoas na fila ficavam esperando, então a telefonista tirava um sinal, você entrava na cabine, ela completava a ligação, ou seja, você esperava um tempão para conseguir falar um oi, para dizer que estava tudo bem. Hoje basta um clique, basta um enter, e a mensagem vai para o outro lado do mundo. E nós ainda achamos que tudo está lento. E sabe qual que é o problema? Daí nós queremos que Deus também responda todos os nossos problemas na mesma velocidade dos terabytes. Eu não quero mais ter tempo com Deus. Eu não quero mais dobrar os meus joelhos. Eu não quero ouvir Deus falar. Ou Deus responde da maneira que eu quero, no tempo que eu quero. Ou então Deus não existe mais. Ou então eu não quero ter um relacionamento com esse Deus que não é capaz de resolver os meus problemas. Eu quero dizer para você que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele controla o tempo. Ele projetou o universo. Ele é Deus. Mas Ele quer que cada um dos filhinhos dele volte para casa. O propósito eterno de Deus é que um dia você se assente na sala do trono do Rei. Já imaginou você brincando na sala do Rei? Você rolando no chão, você descalço na casa do seu pai. Sabe,
A casa do Pai é lugar de intimidade, é lugar de sentar no chão, é lugar de comer com a mão. Sabe, isso é lugar de intimidade. O teu Pai Celestial te espera na sala do trono. E ainda que os dias sejam maus, ainda que os cílios sejam maus, dá enter na teclinha do arrependimento e adquire, conquiste o direito de voltar para casa. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. No verso 30, 18, 30, o Senhor nosso Deus vai continuar a resposta. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, e hoje você é israelita, eu sou israelita. Hoje você é o Israel de Deus. Eu vou julgar cada um pelo que tem feito. Cada um e cada uma. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Não deixe que o pecado te destrua. Não deixe que o pecado te impeça de voltar para a casa do Pai. E ele diz mais no verso 31, abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma nova mente. Porque vocês querem morrer. Porque vocês, israelitas, escolhem a morte. Por que vocês preferem a morte? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Parem de pecar e vivam. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você quer restaurar o seu relacionamento com Deus? Ou quem sabe você que já tem um relacionamento com Deus, mas só chegou com as águas até na altura do calcanhar, você sempre viveu na superficialidade, você nunca mergulhou de cabeça, você nunca se entregou no relacionamento. Sabe aqueles relacionamentos que são pautados na desconfiança? Eu quero te dizer hoje, que hoje é o dia do conserto. Hoje é o dia de você mergulhar em águas profundas em nome de Jesus. Hoje é o dia de você dizer, Pai, sozinho eu não consigo. Pai, eu quero que o Senhor esteja no barco comigo. Eu quero destacar 3 chaves para você. Viver nessa nova etapa, no seu relacionamento para com Deus. A primeira delas, ore com sinceridade. E peça ao Espírito Santo de Deus que interceda por você, junto ao Pai. Jesus garantiu que você não ficaria sós, que Ele enviaria o Espírito Santo de Deus. Você não está conseguindo convencer a sua filha ou seu filho? A palavra do Senhor nosso Deus diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence. Chame o Espírito Santo de Deus para o negócio. Amém? João 4:24 diz que Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Tenha um relacionamento sincero com Deus. Converse com Ele. Ele está te ouvindo. Ainda que você não o ouça, continue falando, até que você vai ter a grata surpresa de ouvir o Espírito Santo de Deus trocar gargalhadas contigo, rir com você, revelar coisas ocultas que você ainda não sabe, trazer respostas daqueles projetos que você tinha guardado lá no freezer da sua existência. Eu quero te convidar para esse relacionamento nas águas profundas com Deus.
Começando pela sua oração, uma oração sincera. Um compromisso sincero, diário, de relacionamento com Deus. A segunda chave, leia as Sagradas Escrituras. Talvez você diga assim, mas eu leio, eu não entendo nada. Vou te dar uma dica. Ore antes de você começar a ler. E peça para que o Espírito Santo de Deus traga entendimento. Não fique preocupado em ler a Bíblia toda. Não fique preocupado em ler os maiores livros da Bíblia. Quem sabe você começa pelas cartas que são curtinhas. E peça para que o Espírito Santo de Deus vá te trazendo entendimento, discernimento. Então, quando você menos esperar, você vai estar explicando a palavra para os seus irmãos. Amém? Amém? Contemple com o coração aberto as Sagradas Escrituras. Pedindo que o Espírito Santo de Deus te ajude, você entenderá o verdadeiro significado da palavra que você estará lendo em nome de Jesus. Amém? João 8,31 diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Olha aí a segunda chave. Seja um discípulo do Senhor Jesus. Eu não estou pedindo para você ser meu discípulo. Eu não estou pedindo para você vir fazer parte da minha igreja. Se você quiser vir, amém. Se você quiser trabalhar comigo discipulado, amém. Terei o maior prazer nisso. Mas aqui, a palavra do Senhor nosso Deus em João 8,31 está dizendo, seja meu discípulo, permaneça em mim, pratique a minha palavra, então você será meu discípulo. Leia a palavra. Seja sincero com Deus em oração. Seja meu discípulo. Aleluia, Jesus. Busque a última chave. Busque a verdade e pratique a palavra. Busque a verdade e pratique a verdade. A palavra do Senhor nosso Deus diz, santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. A tua palavra é a verdade. Então, pratique a palavra. E a última chave para essa noite, achegue-se diante de Deus. Amplie o seu relacionamento com o Pai. Aleluia, Jesus. Vou repetir. Ore com sinceridade. Leia a palavra do Senhor. Busque a verdade. Se achegue diante de Deus num relacionamento de intimidade. Achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei-vos e chorai. Abandonai o riso fácil e planteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Quantas vidas estão partindo sem ter tido um tempo de relacionamento com Deus, sem ter tido tempo de se arrepender verdadeiramente, de se converter dos maus caminhos. Hoje eu não vi jornal, mas ontem foram mais de 3.000 pessoas que o Senhor recolheu. A palavra do Senhor nosso Deus garante: o justo viverá, mas o meu justo viverá pela fé, diz Hebreus 10:38. E diz mais: se retroceder, não me agradarei nele. Se você tem um relacionamento de intimidade com Deus, não retroceda. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos aqueles que caminhamos, marchamos, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus.
A palavra do Senhor nosso Deus lá em Colossenses 1, 21 a 23, mostra que quando uma pessoa se converte dos seus maus caminhos, a união com Deus é restaurada. Deus não fica afastado do seu Filho. Ele entra no coração da pessoa através do Espírito Santo de Deus. E então, o relacionamento é restaurado. Em Cristo, nós somos resgatados. Ele pagou um alto preço. Convertei-os. O justo viverá. Esta é a palavra do Senhor nosso Deus para você, meu irmão, minha irmã. Convertei-vos. Convertei-vos. Arrependei-vos. Clamai por essas multidões que estão partindo diariamente. Clame pelo seu esposo. Esposo, clame pela sua esposa. Filhos, clamem pelos seus pais. Se posicionem em Deus. Peçam ajuda do Espírito Santo. Para que um dia a nossa família, eu e minha casa, você e sua casa, possamos estar deitados na sala do trono da graça de Deus. Amém, Jesus. Muito obrigado por você ter estado conosco até esse momento. Se essa palavra te edificou, se essa palavra de alguma forma trouxe paz ao seu coração, compartilhe ao longo da semana para a sua rede social. Envia pelo MSN para os seus amigos, pelo Messenger para os seus amigos, para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que nós não tenhamos tantas mortes diárias sem que essas pessoas tenham tido pelo menos a oportunidade de se arrepender, de conhecer a palavra. Já quero te agradecer pela última palavra que nós ministramos. Foram dezenas de compartilhamentos, porque você atendeu o nosso chamado. Essa palavra não é uma palavra de bênção, de multiplicação, mas é uma palavra de eternidade. Todos aqueles que você ama, marca ele nessa palavra, compartilhe com ele essa palavra, diga para ele tirar um tempo do dia, ou mesmo da noite, para ouvir essa palavra. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Eu te louvo por cada vida que foi alcançada nessa noite. Por cada vida que será alcançada ao longo dos dias em que essa palavra ficará aí na casa de oração, ó Deus. Que nós decidamos cada dia entrar na brecha pelo outro, pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus amigos, pelos meus inimigos. E que mais pessoas estejam dispostas a voltar para a tua casa. Que mais pessoas possam alcançar a eternidade. Em nome de Jesus.